Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos todas as 22 pessoas que estão nos assistindo agora. Dando boa-vinda a todo mundo aqui. Meu nome é Giovana, eu sou do diretório do CALC. Eu vou aqui mediar essa palestra hoje. O CALC ao Vivo é um projeto que a gente está desenvolvendo de trazer palestras semanais para vocês, para a gente conseguir ter um contato aí com os professores e com os temas relacionados ao nosso tema de estudo durante o nosso tempo de isolamento em casa, e que a gente não está tendo aula na web. E hoje o tema vai ser resolução de disputas em tempos de Covid-19, com a professora Carolina Tupinambá e o professor Bruno Filho. Vocês podem todos comentar aqui no chat, perguntas, no final vai ter um espaço reservado para perguntas, e eu vou mandar aqui durante a nossa transmissão o formulário para todo mundo preencher Eu desejo a todos uma ótima palestra e com a palavra um dos professores. Giovana, quem vai falar primeiro? Eu ou a Carolina? Pode ser o senhor, professor. Seu? Tá. Vamos lá. Começar. Tá. Então, boa noite a todos aí, nossos queridos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Saúdo a todos, saúdo a minha colega, a professora Carolina Tupinambá. Estava comentando aqui uma saudade muito grande, não é, da convivência com os alunos e com os professores, mas vamos pensar que isso é um momento passageiro, que tudo dará certo ao final. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o CALC por essa iniciativa e confessar que realmente vocês foram muito felizes aí com a escolha do tema, né? Um tema bastante pertinente para o momento que vivemos, né? De isolamento social, de calamidade pública, se trazer um instituto, né? Que é a gente trazer uma discussão sobre o estudo do ODR, que não traz, né, que é um meio de solução de conflito que não traz o contato físico, né, uma solução de conflito no ambiente virtual. Bem, para falarmos sobre esse tema, há necessidade de revisitar um pouco, e confesso que fui lá estudar no Instituto para poder preparar alguma coisa aqui para vocês. A gente precisa revisitar o conceito de jurisdição. A jurisdição como poder, dever de solução de conflitos, né? Que, quando eu estava na faculdade, os professores falavam que era um monopólio do Estado, né? Então, esse poder de solucionar, poder-dever, né, de solucionar os conflitos de interesse, seria um monopólio do Estado. Hoje não podemos mais falar em monopólio do Estado, né, porque, além da jurisdição estatal, nós temos também a jurisdição privada, né? São outros meios de solução dos conflitos de interesse, em que nós temos aí a mediação, a conciliação e a arbitragem, né? Que são, antes de falarmos de ODR, a necessidade de falarmos de ADR, né? Que são as Alternative Dispute Resolutions, que com essa ampliação de acesso à justiça, a partir do momento em que essa solução dos conflitos não ficou restrita ao Estado, não é? O professor Frank Stendhal, da Harvard Law School, ele fala no tribunal multiportas, né? Ou seja, nós temos não somente o caminho da solução estatal, mas as soluções extraestatais privadas, né? Aí nós temos uma grande ampliação do acesso
à justiça. Então, nós temos a jurisdição estatal, por meio de a solução de conflitos por meio do Poder Judiciário, e nós temos a jurisdição privada, né, que é a conciliação, mediação, arbitragem, outros meios alternativos, ou como preferem os estudiosos do tema, meios adequados para solucionar conflitos fora do Poder Judiciário. Pois bem, passamos a ter aí um uso, a partir ali de 1999, um uso da tecnologia digital em ambas as jurisdições, né, tanto na jurisdição estatal como na jurisdição privada. Então, na jurisdição estatal, em 1999, surgiu uma lei chamada Lei do Fax, que foi o embrião do processo eletrônico, né? Os advogados podiam praticar os atos processuais por meio de fax. Depois, no prazo de 5 dias, eles juntavam lá a petição ao processo. Depois, em 2002, teve um convênio do Tribunal até Superior do Trabalho com o Banco Central, que criou-se a penhora eletrônica, né? E daí foi evoluindo. Em 2006, a Lei 11.419, que tratou da informatização do processo judicial, que culminou em 2015 com o Código de Processo Civil, que trouxe a possibilidade de prática, né, de julgamentos virtuais, práticas de atos processuais por videoconferência, que nesse momento de isolamento, né, em que vivemos, estão sendo aí aplicadas por praticamente todos os tribunais, agora com a retomada dos prazos que ocorreu agora no dia 4 de maio. Então, paralelamente a esse uso da tecnologia digital na jurisdição estatal, também se iniciou o uso da tecnologia digital na jurisdição privada, né? De onde surgiu o tema aqui que nos propuseram falar, né? A ODR, né? Online Dispute Resolution. Esse instituto, e se for pegar, foi mais no mesmo ano, em 1999, aqui nós tínhamos a criação da Lei do Fax. Em 1999, um site americano, o eBay, um site de compras e vendas muito grande, com ampla negociação comercial e comércio em situação eletrônica digital, ele criou, dentro do site, uma ferramenta em que os clientes poderiam abrir reclamações sem nenhum custo. Então, foi disponibilizada uma ferramenta digital, né, por meio de algoritmos que ajudavam as partes, comprador e vendedor, a chegarem a uma composição. E, não chegada a essa composição, essa ferramenta digital criada por esse site eBay, ele dava a possibilidade das partes contratarem um mediador nesse ambiente virtual, pagando uma taxa de $15 para tentar buscar a solução daquele conflito. Então, esse eBay foi a primeira experiência de ODR no mundo, né? E ainda até hoje, isso em 1990, e até hoje é um grande sucesso, né? Pois a plataforma utilizada pelo site é capaz de gerenciar e resolver mais de 600 milhões de disputas por ano. Pois bem, com essa ampliação desse comércio eletrônico, do e-commerce, logicamente, houve, né, a necessidade de implementação desse tipo de solução de conflito, né, em que a solução se dava naquele mesmo ambiente eletrônico, né? E, a partir daí, nós começamos a ter uma série de ODRs, né? Então, copiando o exemplo do eBay, nós tivemos o marketplace chinês Alibaba, que trilhou os mesmos passos do eBay. Isso eu fui pesquisar, poder trazer para vocês. Então, é um sistema de negociação automatizado, né, que, se as partes não chegarem a uma composição naquele sistema virtual, ali a ferramenta digital ele leva
o usuário para um ambiente em que há usuários jurados que vão decidir a disputa. Essa empresa chinesa, ela resolve em torno de 100 milhões de disputas por ano por esse meio online de resolução de disputas. Aí há também outros exemplos. Então, nós temos o exemplo também de uma gigante internacional de marketplace argentino, que todos conhecem, que é o Mercado Livre. Né? O Mercado Livre criou uma ferramenta chamada de compra garantida. Né? Então, o usuário, desde que ele faça a reclamação dentro de um prazo estabelecido pela plataforma digital, ele pode receber o seu dinheiro de volta. Né? E se esse método não resolver a questão, essa ferramenta digital, esse ODR, essa plataforma, ele disponibiliza um chat para comprador e vendedor tentarem uma composição, podendo contar ou não com o mediador. Então, em que consiste esse ODR, né? A Online Dispute Resolution? Nada mais é do que um meio de resolução de conflito adequado para determinada situação, fora do poder judiciário, fora do poder estatal, e por meio de ambientes digitais de plataformas. Né? Essa transformação digital da justiça foi batizada pelo professor Ethan Koch, da Universidade de Oxford, como quarta onda de acesso à justiça. E aí, embora mais tímida aqui, se comparado com o setor privado, começaram a surgir também exemplos de cortes online pelo mundo afora. Então, no Canadá, eu fui pesquisar, há um tribunal de resolução de causas cíveis chamada British Columbia. Né? Em Singapura, há uma corte online de pequenas causas. E ainda há, na China, eu vi que existem 3 cortes online para resolução de conflitos oriundos da internet. Em Rangoon, Beijing e Guangzhou. São 3 cidades que têm cortes aí online para solução de conflitos oriundos da internet. Bem, quais seriam os benefícios aí dessa ODR? Né? Nós podemos citar uma solução mais rápida e eficiente, uma maior autonomia da vontade das partes, com participação direta dos envolvidos na resolução da controvérsia, uma flexibilidade de procedimento na solução do conflito. Nós temos também que pode ser feita em qualquer lugar, né, com internet. Eu lembro que certa feita eu mesmo comprei, né, eu sempre viajo aos Estados Unidos, advogado tem um estresse muito grande, a gente acaba com colesterol um pouco mais alto, e eu descobri lá nos Estados Unidos um suplemento que baixa o colesterol, e sempre que viajava para lá trazia. Pois bem, certa feita eu comprei, né, não estava sem viajar para lá, e comprei pela internet e não recebi o produto que comprei. Né, foi extraviado aí pelo caminho, enfim. Como resolver? Né? Como resolver? Se eu vou ter que me deslocar para os Estados Unidos, mover uma demanda lá. Então, essas ODRs, elas trazem esse grande benefício. Ela pode ser feita em qualquer lugar, desde que haja a internet. Né? Ela preserva também, pode se preservar o relacionamento entre os envolvidos, porque não tem ali aquele contato físico, né? Evita esses desgastes emocionais dos encontros em ambientes físicos, né? E ela também, as ODRs são logicamente mais econômicas que processos judiciais. Bem, estudando o tema, né, e eu acho que a melhor profissão do mundo é de professor, porque vocês provocam, a gente vai estudar um tema que eu não tinha falado, enfim, nunca usei a ODR, né, advogado contencioso, enfim, eu fiz uma classificação aqui, trouxe uma classificação que eu encontrei na doutrina para ajudá-los a entender esse tema. Né? Então, eu
separei por pontos. Então, nós podemos fazer uma classificação das ODRs quanto ao grau de independência da decisão. Então, nós temos uma primeira classificação como independente, ou seja, as partes chegam a uma conclusão sem a necessidade de interferência de um terceiro. Nós temos a ODR parcialmente independente, né? Existe um terceiro que, sem conhecimento técnico da área, ela traz sugestões às partes para solucionar o conflito, uma espécie de mediação, né? E nós temos aí uma terceira classificação de uma ODR totalmente independente, em que vai haver um terceiro com conhecimento técnico do assunto que vai resolver arbitrariamente o conflito. Então, seria aí uma espécie de arbitragem, né? E aí nós teríamos também uma quarta situação, que seria escalonada, que seria a combinação de todos esses pontos. A ODR também pode ser classificada quanto à acessibilidade. Então, nós podemos ter um acesso universal, não existe necessidade de download do programa, pois o acesso é obtido por qualquer usuário, não é? Nós temos um acesso privado, há necessidade de instalação de um aplicativo para acessar o sistema, e nós temos um terceiro sistema que seria misto, adotando aí essas duas situações. Podemos também classificar as ODRs quanto à sincronização, a necessidade ou não de interação entre as partes. Teríamos uma classificação do ODR assíncrono, a interação independe da presença de todas as partes, e teríamos uma classificação de uma ODR síncrono, em que se requer a presença de todos os envolvidos simultaneamente para ver a interação. E teríamos ainda uma situação mista, que combinaria essas duas técnicas, né? Nós podemos ainda classificar a ODR quanto à iniciativa do processo. Nós temos uma classificação de ODR reativa, quando a parte contratante inicia o processo, e nós temos uma classificação quanto à iniciativa de proativa, quando a parte contratada inicia o processo. E aí poderia também ter um sistema misto com qualquer parte iniciando o processo. Nós teríamos aí uma classificação quanto ao meio de comunicação. Qual vai ser o meio de comunicação que vai ser utilizado pela ODR para a solução do conflito? Pode ser o uso de imagem, pode ser o uso de texto, áudio, vídeo, e temos também múltipla utilização, uma comunicação por mais de um desses meios, né? Teríamos também ainda uma classificação, eu sei que até fica um pouco chato trazer essa classificação, mas é bom para a gente entender, não é, o tema. Teríamos ainda uma classificação quanto à forma de resposta. A resposta poderia ser assistida, ou seja, uma pessoa elabora a resposta para o conflito, e nós teríamos ainda uma classificação de resposta automatizada, que seria uma resposta dada, né, por um sistema automatizado, com base nos dados apresentados sem interferência humana. Há uma polêmica, há uma discussão quanto à conceituação da ODR, que uma parte da doutrina traz uma conceituação mais restritiva, no sentido que a ODR só poderia ser caracterizada por esse tipo de resposta, ou seja, a resposta totalmente automatizada, sem nenhuma participação humana. Fica aí a polêmica para a gente discutir depois com os colegas e com a professora Carol, né? E ainda teria o sistema misto. E, por fim, a última classificação seria quanto ao poder de execução da decisão, né? Nós teríamos uma execução obrigatória, então, existe legislação que garante a execução da decisão, e nós vamos ver aqui mais para frente, eu fiz uma pesquisa que a gente vai encontrar muitos ODRs com convênio com tribunais, né, estatais, o que é feito o acordo na ODR, imediatamente homologado pelo Poder Judiciário, de forma que já teríamos aí até um título executivo judicial. E nós teríamos também a execução vinculada, ou seja, cuja decisão da ODR dependeria para a execução da propositura de uma ação de conhecimento, uma ação condenatória, para reconhecer aquela obrigação da parte condenada. Pois bem,
No Brasil, então, vamos partir para o Brasil aqui, existe uma associação brasileira de Lawtechs, é o termo também que se usa para ODRs, e Legaltechs, né, conhecida como AB2L. Ela foi fundada em 6 de junho de 2017 e é uma das entidades mais representativas do setor de tecnologia aqui no Brasil. Eu detectei nessa associação 17 empresas que trazem a resolução online de conflitos, né? São elas Sem Processo, Concilia Online, JustPro, Friday Revolution, Justo. Então, se vocês forem lá no site dessa associação, vocês vão encontrar todas as empresas que fazem essa resolução online de conflitos. São, ao todo, 17 empresas. Algumas curiosidades que eu achei importantes aqui nessa pesquisa que eu fiz. Por exemplo, no Rio de Janeiro, temos, né, uma empresa com sede no Rio de Janeiro, com operação desde 2015, chamada Sem Processo. O único mecanismo por ela utilizado é a negociação, e ela é interessante que é uma ferramenta só para advogados. Então, o advogado vai propor uma ação, ele já está com a petição inicial pronta para ajuizar a ação, ele vai para essa plataforma, né, em que a parte contrária, ele vai ter uma interação com a parte contrária, que vai poder evitar a judicialização daquela questão. Então, a parte contrária vai ter acesso à petição inicial e vai iniciar uma negociação. É uma coisa que eu fazia fisicamente, já fiz muito como advogado. Preparar a petição inicial para ajuizar a ação e antes notificar, mas aí fisicamente, né? Agora com conhecimento da empresa, a gente pode usar a empresa, fazer a notificação da parte contrária com a petição inicial pronta. Está aqui. Quer fazer um acordo? Senão, vamos judicializar a questão. Outra empresa que eu localizei nessa associação, né, outra ODR, é a Concilie Online, que também tem sede no Rio de Janeiro e utiliza mecanismos de conciliação e mediação. O que é que me chamou a atenção em relação a essa ODR? Essa plataforma já atendeu mais de 300 mil casos, dos quais 72% dos casos submetidos a essa plataforma tiveram êxito, né? Conseguiram chegar a uma composição sem a necessidade de judicialização da questão. Outra empresa que eu localizei, que eu marquei aqui por achar interessante, é chamada JustPro. É uma empresa que tem sede aqui em São Paulo e ela foi a primeira empresa a fazer um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, não é? Em que é cadastrado de forma online e feito o acordo na plataforma, imediatamente é homologado digitalmente pelo Poder Judiciário. E aí vocês têm o que eu falei no início, a força executiva, né, da decisão do que foi decidido ali na ORDR, do que foi acordado ali na composição feita em ORDR. Além dessas plataformas privadas, nós temos também plataformas públicas de ODR. Então, nós temos, eu localizei a consumidor.gov, é uma plataforma brasileira de natureza pública, ela existe para solucionar conflitos de caráter consumerista, não é? Ela oferece negociação por mecanismos aí de mediação e conciliação. O que me chamou a atenção é que ela possui 450 empresas cadastradas e já conta com 1.300.000 reclamações. E ainda também como plataforma pública, nós temos uma mediação digital do CNJ. Né? Ela está operando desde 2016 e foi criada para diminuir as demandas dos grandes litigantes. Né? Quem são aí os grandes litigantes do país? Temos vários, mas essa mediação digital do CNJ, eu percebi que ela é muito utilizada para questões com instituições bancárias, né, que realmente os bancos são aí grandes litigantes. Agora, a jurisdição dela é restrita
né, instituições brasileiras, então não tem cunho universal internacional. Então, o que é que eu vi aqui como importante também aqui nessa pesquisa que eu fiz? É importante que essas câmaras, que essas ODRs, elas realmente busquem parcerias com tribunais, como foi o caso da JusPro, que eu indiquei aqui a parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque isso traz realmente uma maior segurança jurídica para as pessoas que utilizarem esses instrumentos. Vi também, aí já caminhando para concluir a minha fala, vi também que há no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, que é o NUPEMEC, que lá houve uma experiência muito bem sucedida por meio de ODRs, de plataformas digitais para a solução online de conflitos, porque numa recuperação judicial de uma grande empresa devedora com uso de uma plataforma digital, o tribunal conseguiu negociar acordos de 65 mil credores, compondo mais de 70% dos conflitos creditícios. Então, realmente, uma experiência salutar aí de plataforma digital de solução online de disputas no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro. E, por fim, é importante mencionar, né, que esse ambiente todo de soluções online, né, de soluções não presenciais, hoje, com o contexto que nós vivemos de isolamento, né, de quarentena por conta da pandemia que vivemos, há um campo amplo aí para as partes buscarem esses meios não alternativos. Os estudiosos preferem utilizar o termo meios adequados de solução de conflitos, né, de forma online. Inclusive, eu vi recentemente uma nota oficial da OAB do Rio de Janeiro nesse sentido, né, sugerindo aos advogados, né, que diante dessa pandemia e sabemos, de quase um colapso também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário já está abarrotado de processos e com suspensão de prazos aí pelo CNJ, vou ficar mais abarrotados ainda, né? Sabemos que o tempo que se demora, por exemplo, aqui em São Paulo, para se julgar um recurso são 5 anos, né? Então, diante desse colapso do Poder Judiciário, conciliado com a pandemia que vivemos, que impõe um isolamento de todos, há um ambiente muito propício para as pessoas buscarem essas formas adequadas de solução de conflito, né? Eu estava vendo o significado da palavra chinesa para crise, que é wei ji. O wei vem de perigo e o ji, oportunidade. Então, ao mesmo tempo que há um perigo, é uma oportunidade de tentarmos mudar aí nossa mentalidade de uma posição muito litigiosa e de judicialização de qualquer questão para uma posição, né, de uso aí de meios alternativos, ou melhor, adequados de solução de conflitos, cuja uso da tecnologia vem ampliar bastante esse acesso à justiça por meio das chamadas ODRs, né? Então, eu estou vendo que meu tempo está se esgotando e, impreterivelmente, estou vendo aqui 29 minutos e 26. Eu queria aproveitar aí os últimos 30 segundos para agradecer a oportunidade que o Calc me deu de falar, de revê-los mesmo que digitalmente, né, rever a professora Carol e poder ter pesquisado aí a fundo o tema das ODRs e pude trazer aí de forma bem sucinta alguma contribuição sobre o tema para todos vocês. Obrigado. Obrigada, professor.
agora, então, com a professora Carolina Tupinambá. Obrigada, pessoal. Estão me ouvindo? Tá direitinho? É porque a gente, né, Bruno, acho que a gente não consegue ver quem está nos vendo. Eu fiquei vendo você na apresentação, mas esse aplicativo não permite a gente ver quem está assistindo, né? Perfeito. Eu estou te vendo agora. Só vejo você. Mas tá bom, a gente se vê, a gente mata saudade. Gente, queria agradecer, mandar um beijo para o pessoal. Que tomara que tenha alguém aí do outro lado, além de nós dois, hein, Bruno? E um prazer estarmos aqui, parabenizar a essa iniciativa do CALC, né, uma forma de estarmos juntos ainda aqui de forma remota. Então, uma grande alegria aqui estar com meu colega. O tema também muito auspicioso, porque, de fato, né, o que a gente vê com nessa crise toda, todo o estado de calamidade, o que a gente vê é que, certamente, irá haver um escalonamento aí muito alto de conflituosidade, né? Os conflitos ganham aí uma projeção muito grande, não só revisões contratuais, mas também disputas trabalhistas, né? Questões derivadas, múltiplas questões, fora as questões derivadas de próprio tratamentos médicos, planos de saúde, enfim. Então, o que a gente vê aí pela frente... Ih, meu Deus do céu, peraí, saiu. Então, o que a gente vê aí pela frente é realmente um acréscimo, um excesso muito grande de judicialização num país que já vem traçando, vem demonstrando aí todos os males de uma cultura sedimentada na cultura da judicialização, né, que acaba sendo uma cultura muito pouco eficiente em termos de entrega de justiça, de acesso à justiça à população. E aí, o que a gente pode pensar para falar de ADR seriam, assim, as premissas problemáticas do cenário que você acaba trazendo de forma muito adequada, muito propícia ao crescimento das formas de solução de disputa online. E aí, quais seriam essas premissas? Bom, primeiro, vai haver um congestionamento do judiciário, que já existia, né? A gente já tem, o Brasil tem um histórico de excesso de judicialização da vida muito grande. Então, diante desse quadro de pandemia, o que a gente tem a ver é a conflituosidade aumentando. Então, portanto, esse congestionamento piorando o cenário, né? Isso seria um primeiro pilar. Um outro pilar é que já existe, dentro desse excesso de judicialização, uma crise muito grande do judiciário, né, como forma de solução de conflitos. E por quê? Porque você tem a questão do tempo de entrega da prestação jurisdicional, você tem a questão do custo que a judicialização leva ao judicializado. E aí, o que acontece? A gente já teve como possibilidade de solução, porque essa crise ela vem de longa data, né? A gente já teve um período, digamos assim, de muita dedicação, de muita esperança nas ações coletivas, na questão dos juizados especiais, isso na década de 90, no anos 2000 para frente. A gente tem as reformas já a partir, um pouco antes do CPC de 2015, até, finalmente, a inauguração de um novo código. São tentativas, né, são projetos que vieram no sentido de batalhar contra essa crise de custo, essa crise de tempo, de excesso de judicialização, mas que ainda não se mostraram de todo eficientes para resolver o problema da morosidade, para resolver o problema do custo. Vocês terem uma ideia, a Justiça do Trabalho, quando você abre a Justiça em números, lá do CNJ, uma demanda trabalhista do início ao fim, ela tem uma média de custo para o Estado brasileiro em torno de 3.900 e tantos reais, em torno de R$4.000. Quer dizer, cada demanda
que é ajuizada, ela custa para o Estado, do início ao fim, uma média de R$4.000. Fora o que custa para as empresas, o que custa para os empregados, isso sem falar, né, não estou falando das execuções em si, não, estou falando do custeio da instituição. Bom, então, essas são premissas importantes, ou seja, a gente tem um excesso de causas, um excesso de conflitos, e a gente tem uma via de solução de conflitos tradicional, que é a jurisdição estatal, que não está dando conta. Por que não está dando conta? Porque é muito caro, porque é muito demorado. Nesse cenário de pandemia, a questão do caro e do demorado ainda ficam mais alarmantes, né? Porque o que se avizinha aí é uma recessão muito grande, né? A gente está com um cenário, né, de 12 milhões de pessoas desempregadas, com estimativa até o final do ano que cresça para 15, 16 milhões de pessoas desempregadas, e quem sabe chegando a 20 milhões. Então, uma tragédia muito grande que a gente não imaginava enfrentar e que vai deixar marcas por um longo tempo. Então, nesse cenário, vejam, a gente tem muito processo, muito caros, muito demorados para as pessoas que têm urgência. Nós estamos falando de questão de saúde, nós estamos falando de sobrevivência, estamos falando de renda mínima da população que vai abaixar. E aí, diante desse quadro, a gente já vai amadurecendo a ideia para a busca de outros meios mais adequados. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo um estalinho assim no fim o tempo todo, não sei se é a minha coisa, se tem alguém que está com o microfone aberto, mas eu estou ouvindo isso. Bom, e aí, vejam, a gente já tem, diante dessa conjuntura, a gente tem um certo histórico de... Acabou o negócio, o barulho. Um certo histórico de movimentos, de tentativas de superação. Ou seja, desde 1950, a gente teve no direito processual, né, um congresso, uma conferência importante organizada pelo professor Calamandrei, né, que aconteceu na cidade italiana de Pádua em 1950, cuja palestra do professor Calamandrei foi até o resumo da obra Crise da Justiça, não é isso? De 1950. Anos depois, você tem em 76, o professor que o professor Bruno se referiu, a conferência de Pound, em que o professor Sander, ele trouxe pela primeira vez a expressão da justiça tribunal multiportas, ou seja, né, que a justiça estatal deveria interagir com outros formatos de prestação jurisdicional para poder resolver todos esses desafios que se colocam para a entrega de soluções justas, adequadas para a população. E vejam, 4 anos depois, o ano que eu nasci, em 1979, você tem a obra, né, a famosa obra do professor Capelletti, a obra do acesso à justiça, em que também o resultado de uma pesquisa muito grande, em torno de vários países, sobre as mazelas da justiça, o que estava dando esse custo todo, o que está dando esse excesso de judicialização toda, esse problema das pessoas não chegarem na justiça. Então, vejam, a gente tem, ao longo aí dos últimos 50, 60 anos, um movimento muito forte de busca de superação desses problemas que agora, com esse cenário de pandemia, tendem a se destacarem ainda mais. O que esses movimentos demonstraram? O que esses estudiosos apontaram? Quer dizer, o professor Calamandrei, o professor Sander, o professor Capelletti, o que apontava? Bom, que, na verdade, a gente tem que sair dessa ideia de que a justiça só pode ser prestada pelo Estado. Que, na verdade, a justiça ela deveria chegar à população, às pessoas que estivessem dela precisando, das mais múltiplas possibilidades possíveis. E aí, a gente começa a entender três formas, que eu divido assim quando eu tento entender isso. Três formatos de busca de solução justa. Primeiro, formato movimento de desjudicialização, ou seja, as pessoas não quererem ir para a justiça. Isso aconteceu agora não, mas
nos últimos tempos, com divórcio. Antigamente as pessoas tinham que entrar com ação para divorciar. Hoje elas podem ir no cartório, dependendo da hipótese, para se divorciar. Então, alguns tipos de procedimentos que simplesmente saíram da justiça. Outro vetor que tem se mostrado eficiente, centros autônomos de decisão, centros decisórios autônomos. Onde é que estão esses movimentos? Na arbitragem, nos tribunais privados, né, em procedimentos mistos, que você tem no Canadá, que você tem câmaras privadas interagindo com o tribunal, então você tem centros decisórios autônomos que não são juízes, necessariamente, juízes estatais, digamos assim. E você tem também um terceiro caminho, né, de método adequado de solução de conflito, que seriam as técnicas de consenso. Dentro dessas técnicas de consenso é que estariam as ODRs, Online Dispute Resolutions. Então, vejam, é um problema já antigo, que tende a passar por um cenário de maior destaque, agora com tudo que a gente está vivendo de pandemia, e o que a gente não vai partir do zero. A gente já vem evoluindo em 3 movimentos, de desjudicialização, de centros decisórios autônomos e de técnicas de consenso. Nesse técnicas de consenso, que eu acho bastante, e aliás, você vai ter as ODRs tanto habitando o grupo das técnicas de consenso, que é a maioria dos casos, quanto as ODRs habitando o grupo de centros decisórios autônomos, porque você tem também, né, os tribunais privados que se utilizam de centros decisórios com inteligência artificial. Bom, então, meus amigos, essa é a ideia, né, é nesse contexto que aparece esse formato esse modelo de solução. E esse modelo de solução, ele tem crescido muitíssimo, né? Existem pelo menos três que eu conheça, organizações mundiais que oferecem serviços online de solução de conflitos, magistrado virtual, e o outro qualquer, não sei. Centro Global de Arbitragem e Mediação, e o outro eu não me lembro, mas todos eles eu já entrei para dar umas soropeadas, para poder dar uma olhada como é que funciona, o que mais se destaca mesmo é a simplicidade dos modelos, né? A simplicidade, me parece, a rapidez, a celeridade e o baixo custo que demanda as partes envolvidas. Eu acho que são os pontos, assim, que são mais sedutores em termos, né, de apelo à população, o que teriam a oferecer. Bom, vejam, as ODRs especificamente, agora a gente vai fazer um recorte, então, quer dizer, a gente está falando que existem 3 caminhos de você sair fora do judiciário, 3 caminhos legítimos. Em 2 desses caminhos, você pode encontrar forma de solução online, que é centro decisório autônomo e técnica de consenso. Bom, e aí o pessoal pira, né? Porque quem não tem internet, se você tem uma justiça tão já de difícil acesso para a população mais pobre, para a população que não tem informação, para a população que não tem advogado, quanto mais um negócio que funciona no computador. Né? Para vocês terem uma ideia, do dia para a noite, todo mundo foi colocado em regime de teletrabalho, mas não necessariamente as pessoas tinham um computador em casa, não é isso? A medida provisória que fala do teletrabalho diz, o pessoal combina aí entre si como é que vai ficar, quem é que vai pagar, porque agora não dá tempo de resolver nada. Então, a mesma coisa, os prazos, houve a suspensão dos prazos processuais, continuou, eu acho até que aumentou, eu tive essa sensação, não sei se o professor Bruno também, no escritório, chegou a aumentar as publicações, mesmo com os prazos suspensos, acho que os juízes em casa começaram a trabalhar mais, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que publicou demais. E agora estão voltando, porque parece que o negócio só vai voltar, né, ao normal lá para setembro, outubro, ou sei lá para 2001, Deus que me livre, que eu não aguento mais esse negócio,
E aí o povo começou a organizar a retomada pela via virtual. Então, o que está acontecendo? Não só a gente vai ter ODR, né, nesses centros decisórios autônomos, nesses ODR como técnica de consenso, como estamos vendo o próprio judiciário se tornar virtual, um processo verdadeiramente eletrônico. Ou seja, um mundo Matrix total. Então, se preparem, porque o mundo é de vocês, dessa geração X, Y, não sei lá que geração que vocês são, mas o fato é que as pessoas que na minha infância, nossa, eu não tinha internet, eu estudava como é que é o nome? Com enciclopédia, né? Você lia a enciclopédia para fazer o trabalho de casa, eu tive um dos primeiros celulares, era um tijolo que matava uma pessoa se você jogar, não tinha como ser assaltado para pegar o celular, porque se você, né, revidasse o celular na pessoa, matava a pessoa, era um tijolão. Então, quer dizer, contratava um estagiário, qual que era o estagiário bom, maneiro, né? Era aquele que tinha uma maquininha de tirar foto, porque ele não precisava ficar na fila da Xerox, né? Então, essa mudança de paradigma é muito grandiosa e ela é muito rápida. Você vê, eu não sou tão velha assim, e a internet ela chega no Brasil com aquele barulhinho que você discava, fazia tri, tri, que era uma tragédia, na década de 70, né? Logo ali. A internet foi criada meio que para trabalhar com as Forças Armadas e tudo mais, e depois ela conquista o ambiente mundial, começando pelo comércio. O comércio também, no comércio que surgem esses primeiros movimentos, e aí são movimentos dentro do caminho qual? Não técnica decisória autônoma, dentro do caminho de consenso. O site do eBay, que todo mundo conhece, que o professor Bruno falou, ele se junta, ele movimentava 90 milhões operando no mundo inteiro, né? Você bota no aplicativo, você compra qualquer bobagem pelo eBay, chega, sabe-se lá quando, mas compra. Bom, e aí foi em 96, no final de 96, o eBay se associa a uma startup, sempre as startups, tem que dar uma olhada em jeito das startups, que isso também é muito caminho do futuro. E aí, a startup, então, promove essa plataforma de solução de disputa, de gerenciamento de disputa. Na verdade, era uma plataforma em que o pessoal reclamava, aí, não sei o quê, eu comprei, está dando defeito, nananã, vamos devolver, ajuda aí, nananã, mas sem força, né? Sem a força executiva, sem a força de uma execução estatal. Você não tinha um centro decisório batendo martelo. Depois, eu acho que em 2010, 2011, é que você tem já um centro decisório mobilizado, porque aí começa, né, depois que o eBay rompe essa barreira, né, das pessoas se falarem, sem se conhecer, pela internet para resolver os problemas, você vê o pessoal, a galera da China já imitando. Mas na China, eles fizeram mais perto dos centros decisórios autônomos do que de técnica de consenso. Por quê? Porque criaram usuários jurados. Então, você que participava, você que tinha um problema, né, sei lá, do carrinho de bebê que não está abrindo, não sei o que, né, que você está reclamando, você iria ser jurado, iria ser juiz na causa do outro que comprou um relógio que está parado, que não sei o que não marca segundo. Entende? Então, os usuários se revezavam fazendo as vezes dos juízes. Então, era mais um tribunal leigo, né? Mas um centro decisório autônomo, um centro decisório privado. Então, esse movimento todo do mercado, desses mercados, que o professor Bruno falou, eles vão e começam a ganhar o mundo, porque o povo fica muito... Realmente, eu não sei se vocês já entraram, mas a plataforma consumidor.gov, não existe. Eu arrumo problema toda semana só para entrar lá. Porque é muito bom, resolve demais. E aí você, assim, qualquer problema que você tenha, porque eu entro para ter uma experiência online, para falar para os alunos, para ver como é que funciona. Então, a primeira vez que eu entrei, sei lá, já quantos anos tem já? Esse negócio já tem uns 3, 4 anos, eu acho.
Mas tem muito tempo. E aí era um dia que não tinha nem dado tanto problema, eu só estava para azucrinamento. Aí você bota lá, quem é que você está chateado? Né? O site pergunta lá, com quem que você está chateado? Aí no meu caso era a TAM. Quem que você está chateado? Ah, tá a TAM, porque atrasou o voo lá, não sei o que, né? Bom, e aí você vai preenchendo, então é um esquema de chatbox, você vai preenchendo, e aí a TAM como é que é? Aí tem 48 horas que isso vai dando vai dando umas mudadinhas lá, mas acho que ainda é 48 horas. O sujeito que recebe o problema tem 48 horas para responder. E aí, e por que ele quer responder? Porque ele não quer ir para o judiciário, porque o judiciário é custoso, porque o judiciário é demorado, porque o judiciário tem risco, então para todo mundo é ruim, né? Então ele responde, e aí você fala se você aceita, se você ficou feliz, se você não ficou. E se você não ficou, existe meio que uma segunda chance. Então, mas o sistema do consumidor.gov, ele ainda é técnica de consenso. Ele não bate o martelo, não sai resolvido. Agora, existe um projeto do TJ o ministro Toffoli ele é muito empolgado, né, com esses formatos de solução online. Então, não só existe uma corrida muito grande para informatização dos processos, né, como para uniformização das plataformas. Vocês sabem que cada tribunal pode ter a sua plataforma. No Justiça do Trabalho, isso não existe. Todo mundo como é que é o nome? Até me pediu qual que é o nome do negócio da Justiça do Trabalho? É processo PJE, né? Todo mundo é o PJE. Mas no isso. Mas na justiça estaduais, você tem ainda outros sistemas, porque você permitia pela autonomia dos tribunais. Os sistemas têm que se comunicar, não precisam ser iguais. Mas o ministro Toffoli tende a um movimento de uniformização, de equalização de todos os sistemas usados pelos tribunais. Então, ao mesmo passo que você tem esses movimentos de técnicas de consenso, tribunais privados, centros decisórios autônomos, você tem um movimento, né, de virtualização da própria justiça estatal. Então, quem tiver por fora disso, e você veja que o sistema consumidor.gov, existe aí uma lenda de que irá haver, mas, lógico, uma discussão sem fim em termos de acesso à justiça e tudo mais, mas que irá haver meio que uma necessidade prévia de provocação de um sistema online para ajuizamento de demandas nos juizados especiais, de demandas de baixa complexidade, né? Então, não sei em que pé está isso, mas o TJ do Rio, ele tem se mostrado um tribunal pioneiro em termos de virtualização dos processos. Essa iniciativa que o professor Bruno falou do NUPEMEC, que é muito legal, não sei se vocês também, eu já tive a oportunidade também de participar. Primeiro eles começaram essa campanha que deu muito certo, foi com a recuperação judicial da Oi, foram feitos todos os acordos, eram muitos credores. Então, se desenvolveu um sisteminha que você entrava lá, já saía a proposta de acordo, aceitou, não aceitou, você ainda tinha uma segunda tentativa, um segundo, terceiro tempo. Se não conseguisse, aí você entrava lá dentro do procedimento de recuperação, mas, assim, foi um sucesso absoluto, acabou virando um case, né, que tem sido copiado, referido aí por todos os estudiosos das soluções online de conflitos. O que eu acho, assim, mais perigoso, o que me parece, não é uma neofobia, mas o que eu ainda fico pensando é que o grande desafio disso tudo seria, e me caminhando para o final, seria assim, para aqueles que entendem, né, que as ODRs só se caracterizam se associadas a um sistema de inteligência artificial, porque tem gente que fala, bom, se eu mando aqui o meu conflito, o outro manda também, aí vai parar para uma terceira pessoa. Na verdade, a gente só está fazendo o que a gente fazia lá atrás, quando começou o processo eletrônico, o IDOC. Você mandava por e-mail, e o sujeito fazia o quê? Na vara, imprimia e juntava no processo, né?
depois a gente muda um pouco a mentalidade, o que a gente fazia em Word, a gente joga em PDF dentro do processo. Mas pensar eletronicamente num sistema de justiça, né, que você passa por uma afirmação que eu acho muito própria desses estudiosos, quer dizer, a justiça é um sistema, ela não é um lugar, né? Então, você não precisa estar no fórum para estar na justiça. Mas eu acho que o grande desafio disso tudo, quando você pensa, né, em inteligência artificial, né, quer dizer, a máquina não é usada só para passar e remeter postulações e respostas, mas a máquina passa a decidir. Quando você fala de ODR como centro decisório autônomo, quando você fala de ODR, na verdade, até como paradigma da informatização da própria justiça. Né? O que você tem como desafio? Você tem como desafio o que vai ser, o que é uma boa justiça? Uma justiça que traz um bom resultado, é isso? Uma justiça que tem uma boa fundamentação. Será que os robôs, a inteligência artificial, ela é capaz de dar isso para a população? E aí você tem, quer dizer, em termos de resultado, será que a ideia de justiça é realmente só subsunção do fato à norma, ou você tem o que as pessoas vêm chamando de critérios suaves de justiça, né? Prudência, intuição, enfim, que também em tese, o computador, a máquina, a inteligência artificial ainda não é capaz de ter. Mas, segundo alguns, já é. Porque, vejam, a gente teve um primeiro momento de que o computador ganhou lá o jogo de xadrez, o caso conhecido lá do campeão de xadrez perdeu. Mas, num segundo momento, a gente teve um computador que ganhou um jogo que era um jogo de expertises múltiplas. Você não tinha simplesmente, enfim, um pensamento cartesiano que poderia ser mapeado em possibilidades. Mas um jogo que AlphaGo, eu não sei nem que jogo é esse, tem um documentário Netflix que é muito interessante sobre isso, mostrando que a máquina, que hoje você tem inteligência artificial, um chamado Deep Learning, né, que ela, como é que esse computador venceu o campeão lá da China? Ele venceu jogando milhões de vezes contra ele mesmo. E aí, num determinado momento, já mostrando habilidades ligadas à criatividade, à sensibilidade. Isso que é assustador, né? E aí, esses mecanismos de se tornar a justiça eletrônica, artificial, ela começa a realmente se tornar uma possibilidade concreta. Em alguns países, você já tem a primeira instância sendo resolvida por juízes robôs. Tem um projeto muito em vias de acontecer na Estônia, por exemplo, né? Os juízes robôs são verdadeiramente uma realidade. Você tem já um mapeamento dos casos que vão se resolver, ou seja, são multas de estacionamento, são pensões alimentícias de menos de 400 euros e são litígios de pequena monta. Você vai ter, a primeira instância, um juiz robô e a segunda instância, aí, realmente, os juízes humanos. Nos Estados Unidos, você tem também sistema de cálculo de pena, né? E aí, essa inteligência artificial, ODR, seja dentro a informatização do próprio jurisdição e a informatização de meios adequados, eu fico com muito medo em relação aos algoritmos, o que pode estar por trás das caixas pretas, né? Quer dizer, quem é que ensina essas máquinas, enfim, se algum critério, se existem critérios de discriminação que podem tornar uma justiça de baixa qualidade, não que os juízes humanos sejam infalíveis, mas, enfim, são questões que me atormentam um pouco. No Brasil, você já tem, a gente teve agora um aceleramento muito grande da virtualização da justiça, audiências online, sustentações orais por videoconferência. Isso é um caminho muito próximo, pelo menos mais próximo do que era antes da pandemia, de uma justiça que verdadeiramente assuma essa feição eletrônica e interligada à inteligência artificial. Então, a gente tem que pensar muito, né? Enfim, o mundo está
tá muito doido, né? A conclusão disso tudo é que, de fato, a justiça não é um lugar, a justiça, ela é um sistema, ela é um estado de coisas, mas, não sei, quando a gente tem... Eu tenho, ainda acho que tem uma magia, essa coisa do olho no olho, da audiência, mas eu tô ficando meio jurássica. Vocês é que vão dizer, mas é um desafio muito grande para as próximas gerações, a gente estudar processo civil, sem ter essa sair de um robô, né? Enfim, queridos, seriam essas as minhas reflexões, as minhas contribuições. Saudade aí grande de estar pelos corredores da UERJ, né? Aquele pessoal todo. Um beijo grande, fiquem com Deus, me coloco à disposição aí para as perguntas e respostas e tudo mais. Obrigada, professora. Foi ótimo. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da justiça robô e do uso da inteligência artificial. Eu estudo muito esse tema no meu estágio. É um tema super interessante para quem gostou, quando a gente puder voltar a andar nos corredores da UERJ. Tem uma eletiva que se chama Justiça Digital sobre isso. Então, a gente não sabe ainda como é que vai sair e esse procedimento quando a gente voltar para a UERJ, mas para quem se interessou aí por esse assunto, acho que não dá para a gente se estender tanto sobre ele em 30 minutos, mas vai ter aí a eletiva da Isabela Ferrari. Se vocês colocarem lá no PDF, ela vai dar, né, uma eletiva especificamente sobre isso. E ela é uma graça. Então, tem 4 perguntas. Diga. Né, ela é juíza federal, pois é, e ela estuda muito esse tema. Então, acho que vai ser bem legal. A primeira pergunta é do Jean Carlos. Ele lembra a questão da previsão no direito trabalhista, que o trabalhador que ganha mais de 2 vezes o limite do teto do INSS pode optar pela arbitragem. E aí pergunta por um esclarecimento da aplicação das ODRs na Justiça do Trabalho, especificamente considerando essa alteração legislativa. Acho que talvez tenha misturado um pouco a questão dos métodos adequados da ODR, talvez explicar um pouquinho mais que não necessariamente a ODR está envolvida com a arbitragem. Não sei, professora Carolina, você que trabalha com direito do trabalho. Puder responder. O Jean Carlos é um querido, ele está fazendo isso para dar uma força para a gente. Ei, Jean Carlos, eu acho isso, ele fez até uma disciplina comigo, e o projeto, o trabalho dele de conclusão, ele diz que é possível. Eu acho que é mais do que é possível, é a coisa mais salutar do mundo, mais próspera do mundo, você resolver, principalmente nesse globo aí que ele fez, ele faz esse recorte, que são geralmente os empregados do artigo 444, parágrafo único da CLT, que são aqueles que ganham mais de 2 salários mínimos, desculpa, mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, e tem curso superior. Então, o que a CLT fala? Que eles podem fazer acordos individuais com força dos acordos coletivos, e também, e aí não tem nem a questão do ensino superior, eles também estariam lá na possibilidade expressa de solução de conflitos pela via arbitral. Então, essa via arbitral, independentemente se ela for, como é que se diz? Se ela for online ou se ela for física, digamos assim, né? Agora, o que é mais interessante eu, professor Bruno, a gente, dentro do escritório modelo, existe um projeto de Câmara de Mediação de Conflitos Trabalhistas. Bom, e aí, essa Câmara, que é a CEMATRA, que aí, isso que o Jean, em vez de ficar assistindo o negócio de cálculo, devia estar desenvolvendo isso. Que eu falo para o Jean sempre, olha, o que a gente tem que ter na CEMATRA? Tem que ter um canal de ODR lá. Por quê? Porque aí agora, você veja, mesmo não tendo canal, ontem a gente tinha um pessoal, coitados, porque tem muita gente, né? Tem muita gente sendo demitida. E aí, ontem, uma empresa querendo, para tentar conservar aí os trabalhadores, os empregos, queria fazer um acordo e queria, a medida provisória permite, tudo mais, mas só que tinha um pessoal que não era empregado, era pejotizado, era autônomo, sei lá, mas queria também fazer o acordo. E aí achavam que daria mais substância no acordo
se fosse mediado, se tivesse mediadores e não sei o quê. Fizemos na plataforma Zoom. Eram 14 trabalhadores sem o registro, e aí eu nem pude, nem participei. Aí foi um pessoal lá do TJ. Porque tinha que ser mediador judicial, eu não tenho essa porcaria, essa carteirinha de mediador judicial. Aí, e agora até ontem, o CNJ mandou uns outros critérios, toda hora muda o critério, quando eu estou chegando num critério, muda o critério, que tem que fazer 90 horas na justiça. Aliás, vocês deviam fazer, eu acho que vocês que estão estudando, porque você não precisa, para você ser mediador judicial, você não precisa ser formado em direito. Então, você tem que fazer 90 horas de estágio no PMEC. Oi, quem tem que eu tenho 90 horas? Não consigo chegar nas 90 horas. Então, e agora já não são mais 90 horas, eu não sei se vou ter que ler o outro regulamento. Mas aí a gente queria um mediador judicial, aí pedimos lá para o NUPEMEC. E eles fizeram na plataforma Zoom, fizeram um acordo com o pessoal, um acordo remodelando os contratos de prestação de serviço. Quer dizer, em tese, assinado por um projeto de extensão que a gente tem na pós-graduação da UERJ, foi através da Sematra. Agora, o que eu falo para o Jean Carlos? Que a gente tinha que fazer dentro da Sematra, dentro do site, um negócio para poder também fazer a disputa. Aí, porque ontem a gente fez a reunião online, essa que é a diferença. Na verdade, é um conceito da gente poder, do cara entrar na nossa plataforma, né? Isso seria um outro grupo de pesquisa. Entrar na nossa plataforma, a gente criar um chatbox, as pessoas irem respondendo, e aí, não sei, ter uma solução, eu acho que talvez não por inteligência artificial. Agora, esse pessoal da ABL, da AB2L, que o Bruno falou, pessoal muito bom, e assim, eu tinha medo, achava que isso tudo era caro. Tudo que você, essas lotecs, elas acabam sendo, a gente fez lá a pesquisa para colocar um robozinho para tentar, pelo menos, sei lá, preencher os dados, o pessoal que entrava para dar um upgrade, né? Mas, assim, pro preenchimento de dados, para, assim, você entra, olha, eu tenho um problema, eu queria resolver aqui na plataforma. A pessoa digita, para sair procuração, para sair contrato, para sair tudo direitinho, são $9, é porque agora o dólar tá caro, mas são $9 por atendimento. Então, assim, e se você não usar nada, não paga nada. A plataforma lá que a gente arrumou na B2L. Aí eu estou jogando isso para a Sematra, porque aí a pessoa já vai contando a história, aí já vai sair direitinho o pedido de solução de conflito pela entidade. Isso não tem nada a ver com o diário, mas com informatização essa vibe toda que tá ocupando aí a ideia do jurídico atual, que você tem que agilizar as coisas, que você tem que também dar uma cara de maior eficiência, digamos assim, né? Mas eu falo isso muito com o Jean, a gente devia na UERJ agora desenvolver. É porque esse troço depende muito de pessoal de TI, né, Giovana? Então, assim, a gente fica muito meio que na mão. Mas a gente tinha que ter no escritório modelo, mas porque a UERJ fica difícil, a gente acaba só atendendo o pessoal da comunidade próxima. Então, se a gente arrumasse isso online, a gente estaria resolvendo a vida do Brasil inteiro, Jesus. É isso? Mas é isso, Jean. Eu nem sei qual era a pergunta, acabei falando, mas pode fazer por arbitragem, acho que a ODR cabe também nos conflitos trabalhistas, sem dúvida nenhuma, não tem nada. E não só em relação a esses hipersuficientes, como depender do caso, o que a gente tem se o reformador trabalhista, ele falou que pode arbitragem para um determinado tipo de empregado, ele está falando o seguinte, que os direitos trabalhistas não são tão indisponíveis e tão de apreensão ultra e exclusiva do judiciário, assim, que eles podem serem tratados, serem mobilizados, serem refletidos por outras técnicas de solução. É isso que está por trás disso, porque você não tem... O direito não muda de pessoa para pessoa, né? O direito é o direito. E aí, quando o legislador me falou que tem um determinado tipo de empregado que pode resolver de uma determinada forma, ele está falando o seguinte, esses direitos trabalhistas, eles podem ser resolvidos de outra forma, que não
pela via exclusiva da jurisdição estatal. Obrigada, professora. Professor Bruno, você quer comentar alguma coisa? Eu concordo com a Carol. Eu não vejo por que privar, né, o jurisdicionado trabalhista desses meios aí alternativos ou adequados, né, de solução de conflitos, que seja por meio virtual, mesmo por meio de ODRs. Eu não vejo essa indisponibilidade absoluta no crédito trabalhista para impossibilitar o trabalhador de usar esses meios, que eu vejo com uma ampliação de acesso à justiça, né? Na Inglaterra, por exemplo, o juiz do trabalho, ele, antes de instaurar o dissídio individual, ele tem um instituto lá, Employment Tribunal Claim, que ele manda o processo para o mediador, né? Dissídio individual do trabalho. Então, além dos meios alternativos, né, de solução de conflito, esses meios online, né, eu não vejo por que privar o trabalhador dessa oportunidade de acesso à justiça. Logicamente que, havendo qualquer coação ou qualquer vício de consentimento, né, aí o trabalhador vai poder judicializar a questão e recorrer à Justiça do Trabalho, né? Aqui, o Matheus falando que o ombudsman bancário na realidade brasileira. Mas não sei o que é o que o Matheus está estagiando em banco, alguma coisa assim, mas eu acho a ideia do ombudsman a maior ideia do mundo. Conversando que a gente se entende, tudo tem que ter uma ouvidoria, né? Isso, assim, é a forma mais prática de resolver a vida, é no consenso. Quando você protagoniza um formato de a solução do seu próprio dilema. Então, lógico, quando ele fala assim, como os professores enxergam a aplicabilidade ao ombudsman bancário na realidade brasileira? Eu nem sabia que isso era controvertido, Matheus. Eu acho isso, assim, o início de tudo. Tem que resolver assim, não existe outra forma de resolver. É que a gente já pensa, a gente expele muito conflito para o judiciário, a gente acha que lá que está, né, a solução do mundo. E não, a solução do mundo está dentro da gente mesmo. Se a gente está com um problema, tem que tentar resolver primeiro, né? Parece que é uma sociedade mimada a tal ponto, tudo vai falar para a mamãe, tudo vai falar para o judiciário, isso não existe. Então, o ombudsman é esse canal de diálogo entre quem, justamente para fazer com que interaja quem está com conflito, e antes você judicializar, de você levar para o Estado, é uma forma mais civilizada do mundo, né? Esse negócio de levar para o judiciário, eu acho isso tão demodê, troço tão guerrilha, né? Sei, para justiça. É mesmo, professora. Eu vou, antes de botar a pergunta da Morena, eu queria perguntar para vocês, então, assim, baseado no que você acabou de falar e também no que o Bruno tinha comentado antes, vocês concordam com aquela tese de você ter um condicionamento do acesso à justiça em algumas demandas por uma tentativa prévia de conciliação na consumidor.gov, por exemplo, ou em alguma outra plataforma? Sei, é mais complicado, porque o povo comenta, é aquela coisa, antigamente o teletrabalho era bom, né? Venha trabalhar aqui, que aqui tem teletrabalho. Agora que está todo mundo obrigado a teletrabalhar, já virou um sufoco. Quando você obriga, eu acho que aí, eu acho que as pessoas têm que partir mais da consciência, e falar assim, então nunca vai acontecer. Não sei o que o Bruno pensa, mas tem, assim, quando você vai nas decisões do Supremo, no histórico, eu acho assim, risco institucional, eu acho quase zero. Porque tudo que se tentou, né, quando você fala de outras formas, né, de um tribunal multiforte, de outras formas associadas à jurisdição, eu acho que o Supremo vê com super bons olhos. Mas acho que talvez não seja a melhor forma de educar o jurisdicionado. Se ele começar a experimentar, ele vai ver, é isso que eu estou falando. Entra no site consumidor.gov, joga qualquer bobagem lá que você esteja mal-humorado, compra um pão que tá ruim. Até porque quando você, por exemplo, isso eu já fiz também, quando você compra um troço e aí é um barzinho da esquina, ele não está cadastrado no consumidor.gov. Aí você fala assim, tô chateada aqui com e quem me ensinou o consumidor.gov foi até o Jean, eu não sabia antes. E aí você vai lá e, por exemplo, olha só, comprei essa cola aqui, não está funcionando bem. Aí a cola é de quem? Da Prit. Pô, mas a Prit não está lá
na lista das pessoas que eu posso marcar. Aí, o que acontece? Porque você vai lá marcar com quem que você está chateado. Aí, tu vai procurar lá na letra P, não tem print. Se bem que hoje tem quase tudo que você imaginar, tem. Aí, não tem print. Aí, fala assim, ó, não tem. Aí, o que acontece quando não tem? Aí, o site vai procurar a print e falar assim, ó, tem um povo lá querendo resolver um conflito contigo. O que você quer? Aí, é mais um cadastrado. Aí eu acho que aumenta um bocadinho o prazo da print para ela poder se inteirar do esquema, e aí ela passa a entrar na roda, entendeu? Então, acho que a melhor solução não é essas coisas assim, vai lá antes de ir para o judiciário. Acho que esse negócio acaba criando mais conflito onde já tem. Se as pessoas experimentarem, se as pessoas verem que é barato, se as pessoas verem que é rápido, se as pessoas verem que é eficiente, primeira vez que eu resolvi um negócio, falei, pô, é o que eu quero para minha vida. Foi assim, coisa de 2 dias resolveu. Entraram em contato, pô, resolveu, pagou, acabou. Então, não sei se esse seria o melhor caminho, né? Isso parece meio que uma educação a fórceps, né? Não sei como é que o professor Bruno pensa, mas talvez fique ruim. Eu sou extremamente preocupado com a questão do acesso à justiça, né? Até publiquei, ano passado, um trabalho que analisei a reforma trabalhista sob prisma do acesso à justiça, quais os institutos que dificultam o acesso à justiça, qual aqueles que ampliam. E eu sou refratário a qualquer limitação de acesso à justiça. Não é obrigado aqui a ir ao ODR antes de ir para o judiciário. Para mim, qualquer limitação é inconstitucional. Se a coisa funcionar, como a Carol falou, não vai precisar ter essa obrigatoriedade. Se funcionar bem, as pessoas vão naturalmente, não é? E em relação a essa inconstitucionalidade que eu vejo em qualquer restrição, a gente teve a experiência das comissões de conciliação prévia no processo de trabalho, que a CLT disse que era obrigatório, né, as partes, antes de ingressarem com a ação na Justiça do Trabalho, passarem pela essa comissão de conciliação prévia, que era uma espécie de mediação, né, no âmbito dos sindicatos, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que era inconstitucional justamente por obstar o acesso à justiça, né? Então, essa é a minha opinião. Mas sei lá, tu acha que hoje falaria, Bruno? Acho que não, hein? Acho que o Supremo de hoje ia achar o máximo. CCP? É porque as CCPs, elas entraram assim meio que chutando a porta, né? Falaram, não, aqui é meio que uma jurisdição 2, a vingança. Mas a ideia, hoje, quando você instaura uma CCP assim de boa-fé, legal nas empresas, vê uma empresa assim com estoque de ações, com estoque de entrada muito bom. Quer dizer, muito bom para o advogado, para ela ruim, né? Entra 300 ações por mês. E aí você instaura uma CCP, uma comissão de conciliação prévia, bota uma mesinha ali, bota uma florzinha na mesa, uma pessoa de bom propósito para conversar com o sujeito que vai ser demitido. É impressionante a queda do volume de entrada de ações, que às vezes é um errinho no TRCT, um errinho na rescisão, um negócio bobo, né? Mas o jeito que eles se colocaram, né? Porque as CCPs foi ali no final dos anos 2000 que altera a CLT. Pô, o pessoal subiu a cabeça, né? O sucesso subiu a cabeça. Aí botava placa de juiz, começaram a cobrar por acordo. A Justiça do Trabalho também tem aquele problema, o sujeito faz o acordo, aí não informa na Justiça do Trabalho, e você não tem INSS para avisar, o INSS já fica todo magoado. Então, eu acho que hoje, né, com a maturidade do sistema de hoje, eu acho que o Supremo ia achar o máximo, eu não sei. Mas, e também se as pessoas fizessem direitinho, porque acaba que é uma iniciativa boa, que o pessoal acabou metendo os pés pelas mãos, mas não é ruim as CCPs, é porque os sindicatos, naquela época, né, em que o sindicato estava sustentado pelo Estado, fizesse o que não fizesse, aí eu acho que era uma outra época, eu acho que hoje a gente ia ter mais, não sei, mais chance de absorver as CCPs, porque as CCPs funcionam em tudo que é país que tem, funciona direito. O Brasil, quando chegou aqui, foi essa desgraça. O pessoal usava a bandeira do Brasil, ninguém sabia se estava entrando no tribunal, se estava entrando, né, dentro da quadrilha, enfim. Aí esculhambou as coisas, mas
eu fico penalizada pelo destino que elas tiveram, esses CPIs. Porque aí depois o Supremo pegou e falou que era inconstitucional, que não podia, aí também o negócio fracassou de vez. Mas não sei, né? Eu acho que hoje... Eu penso que a parte deve ter a oportunidade de escolher, né? Eu vejo todos esses institutos como uma ampliação de acesso à justiça, e ela não pode ser obrigada a usar um deles em detrimento de outro, né? Eu vejo como uma ampliação. Então, a parte pode escolher se ela quer ir para a ODR, se ela quer ir para a arbitragem, se ela quer ir para o judiciário. Não pode condicionar qualquer um deles, né? Porque aí a gente não estaria ampliando o acesso à justiça, estaria restringindo o acesso à justiça. Mas, como você falou, se funcionar bem, as pessoas vão usar. Exatamente. Porque o judiciário é desgastante, o judiciário é caro, o processo é demorado. Eu sou advogado contencioso como você, Carol. Eu me pelo de medo de ser parte. Já tive situações que eu prefiro não ir, não vou litigar, porque eu sei que é demorado, é desgastante. Então, enfim, eu acho que a tendência vai ser as pessoas utilizarem esses meios alternativos aí, ou adequados, né, como se prefere dizer, né? Obrigada, gente. A última... Tem uma pergunta do Jean também, mas a pergunta da Lorena aqui. Professores acreditam que a utilização das plataformas digitais, por necessidade do atual momento, nos levará a uma justiça mais tecnológica e eficiente após o Covid? Super, Morena, super. É isso aí. É o que a gente fica, é a lição de fé desse encontro. Com certeza. Eu acho muita que é isso mudança, mesmo. né? A geração de vocês aí que vai estar na crista da onda, né? Eu já sou mais na linha de Carol, de gostar mais do contato físico, né? Eu acho que não substitui a sustentação oral presencial, a entrega do memorial, a conversa olho no olho, a audiência ali presencial em que você vê os movimentos corporais de testemunha, da parte. Eu tô mais jurássico, né? Como disse a Carol, mas o futuro é esse. O futuro é esse aí. Né? Porque a gente é tão louco, né? Que assim, fala assim, vamos fazer sustentação oral por videoconferência. É tão louca a cabeça da nossa geração que, assim, tem processos que não dá para fazer a sustentação oral. Você já fez. Aí vai julgar. A gente vai lá no dia, né? A gente vai lá no dia porque acredita que a gente indo... Física. Exatamente. É tão louco isso. A física do advogado é importante. Julgamentos que não têm sustentação oral, muitas vezes eu vou acompanhar. Eu também. Vou porque a presença física do advogado a gente acredita que dá... Não sei, que o juiz vai ver que a gente está lá, que está tomando conta, não sei. Mas que é doida essa mentalidade, isso tende a acabar mesmo. E aí, eu acho que o povo tem, quer dizer, quem está saindo da faculdade, quem está na faculdade, tem que ir pelo caminho. Fala, Bruno, fala. Estão ouvindo? Ficou mudo. O professor Barbosa Moreira falava nos efeitos exógenos ao processo, né? Efeitos no julgamento dos processos, e, para mim, essa presença física do advogado é um deles. Esse negócio que eles falam, critérios suaves de decisão. O que é isso? A intuição. Um negócio assim de você sacar que tem um negócio errado, ou que o povo está... uma coisa é a testemunha que chega para... Não estou mais ouvindo. Não está mais ouvindo? Não, eu estou ouvindo normal. Uma coisa é a testemunha que chega... Sem áudio, não estou ouvindo. O Bruno não está ouvindo. Você está ouvindo, Giovana? Eu tô, tá certinho. Talvez você tenha desligado o seu volume, professor, no computador. Não sei. Bom, mas eu acho que é isso. Coitada, vamos encerrar, Giovana? Eu não sei, faz alguma coisa com esse homem, gente? Não sei, eu vou falar aqui no chat. Você está ouvindo, professor, agora? Não. Não. Tá com cara de que não está ouvindo nada. Agora... Tá vendo? É por isso esse problema do tecnológico, minha filha. Pois mas, professor, agora estão tendo vários... tem algumas sessões que já estão acontecendo todas virtualmente, né? Lá no STF, hoje, plenário, tinha advogados sustentando
virtualmente, fazendo todo mundo de casa, enfim, é super interessante. No TST eu já sustentei virtualmente, agora foi semana passada, e aí me pelei inteira do negócio da internet cair, porque aí é o momento da lei de Murphy, né? Mas até que deu... Deu tudo errado. Acabou que deu tudo certo, mas vamos ver. Eu acho que vocês têm que se dedicar a isso mesmo, ler sobre ODR, ver como é que são essas coisas, estudar inteligência artificial no direito, aplicação, esses juízes robôs que estão acontecendo, né, que a gente tem no Supremo, a gente tem no STJ, a gente tem no TST. Então acho que essa geração, né, tem que se dedicar. E agora o Bruno, tá ouvindo? Não, continua não. Estranho. E o povo tá falando o quê? Deixa eu ver. E o Jean, ainda tá aí, Jean? Vai lá ver o nosso negócio. Tem uma última pergunta da Larissa, daí a gente talvez pode responder a dela e daí encerrar. A Larissa também trabalha um pouco com esse tema assim, de direito e tecnologia, ela conhece o pessoal do Sem Processo, o escritório dela o escritório onde ela estagia trabalha pertinho de todo mundo do Sem Processo. O pessoal do Sem Processo é daí, o Bruno acabou de defender o doutorado aí na UERJ. Legal. O Bruno, que é o criador do Sem Processo, ele, nesse período aí da pandemia que ele se tornou doutor, aí eu nem consegui assistir, mas a banca foi aí na UERJ, ele era doutor pela Direito Público, né, eu acho, mas não era na área do processo, não. Vamos ver, os professores poderiam comentar um pouco sobre o uso das ODR para conflitos pós-Covid? É isso aí, uai. Vai ter, né, agora tem, uma coisa que eu acho legal todo mundo fazer é se associar a B2L. Se associa a B2L, que para estudante é coisa de R$10, não sei quanto que é. Se associa. Aí você vai fazer parte dos grupos de WhatsApp. Quando você fizer parte dos grupos, tem grupos temáticos de WhatsApp, que o Bruno organiza. E aí tem um grupo específico de ODR. E aí, nesses grupos, falam das iniciativas, né, de tribunais, de centros de solução, só de questões de Covid, só de questões de pandemia, tem esse tipo de iniciativa. Eles fizeram também uma plataforma de cálculo como é que é o nome disso, meu pai? Desse negócio do auxílio emergencial do governo. Agora tá ouvindo, Bruno? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Agora foi, pronto. Então, quer dizer, primeiro passo, acabou aqui a live, vai entrar na B2L, vai se associar, porque para estudante é muito baratinho. Aí vai entrar no grupo de WhatsApp de ODR. Entra em todos os grupos de WhatsApp que não perde nada. E aí, você vai ver a quantidade de coisa que está acontecendo, né? Os centros de solução de conflitos online que estão em franco crescimento em relação à Covid-19. E alguns destaques de grupos exclusivamente para a solução de conflitos derivados da Covid. Então, acho que isso vai crescer muito, não só durante o período que a gente está, né? Porque você tem como medida de contenção da pandemia o isolamento social, como depois, porque você vai ter aí núcleos de especialização em conflitos derivados da pandemia, principalmente aqueles de revisão contratual e de disputas trabalhistas. Então, eu acho isso, Morena, tem que fazer isso. A Morena já deve ser associada a B2L, porque se ela trabalha lá no Bruno... É a Larissa. O Bruno que você está falando é o Larissa. Bruno, não é, professora? Não é o Bruno Freire, é o Bruno... como é que fala o sobrenome? Eu estou chamando ele de Bruno mesmo. Fiezation, sei lá. Eu coloquei no site da B2L para o pessoal ver. Bota aí. E aí ele tem um mapa, né? A B2L ele tem um mapa que eu não botei ainda a Sematra porque é pago, e aí eu fico também, a Sematra não tem fim lucrativo, não tem dinheiro, enfim, é uma confusão. Mas ele tem um mapa de todos as Lotecs que existem, de todos os negócios que estão acontecendo. Você tem desconto para fazer os cursos, você tem desconto para fazer os eventos. E você fica sabendo na mesma hora o que está acontecendo, né, nessas organizações. Então, vale a pena.
É Para isso. advogado, eu acho que é R$ 50, mas eu acho que para estudante eu não sei. É muito pouco. Qualquer coisa pede desconto também, gente. Mandar e-mail pedindo desconto dá É, certo. mas vale a pena vocês entrarem nessa vibe aí. Então, a gente vai se encaminhar para encerrar nossa palestra. Muito obrigada de novo, em nome do CALC, a vocês dois. Foi ótimo, eu acho, pela participação do pessoal no chat também. Então, uns minutinhos para consideração final dos dois, por favor. Ó, só tem elogio do Jean, hein? Pelo chat, nada, hein? Ah, não, tem um outro aqui que gostou, coitado. É. Gente, foi um prazer, hein? Tudo de bom. Se cuidem, façam bastante processo online, porque não pode sair de casa. Então, o momento que vocês têm aí de se engajar para descobrir essas novas técnicas de solução dos conflitos e descobrir, principalmente, que podem ser mais eficientes e tutelar de forma mais adequada os direitos jurisdicionados. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado aí a todos, foi ótimo, viu, Carol? Esse bate-papo, Giovana, um prazer aí participar. Eu não vejo a hora de voltarmos aí à convivência, né, na faculdade. Tenho sentido muita falta aí da convivência com os alunos e com os colegas, né? Então, vamos... E se cuidem, né, nessa quarentena, fiquem em casa, né? Obrigada, gente. Um beijo, um abraço, boa noite para todo mundo. Se cuidem. Até semana que vem.